mandou o dilúvio foi o Eterno. E o dilúvio veio porque ele tinha um trabalho a fazer, né? A gente está falando de uma forma peixa. Esse dilúvio ele tinha algo para fazer. Ele tinha que mostrar à humanidade, né, uma percepção de que não estamos aqui meramente para viver sobre esse mundo. Se nós tivéssemos que viver sobre esse mundo, esse fosse a interação da Torá, não havia o porquê de, em nível peixe, né, tudo isso acontecer com a humanidade. Dentro disso, a gente entendeu, então, que tudo que acontece em todos os mundos não acontece através de uma guerra. Não é uma guerra, não é que alguém está guerreando com alguém, não é que alguém tá em guerra, quer tomar um tal lugar, um reino, ou uma pessoa, ou alguém quer montar um grupo, né? A gente viu que essa questão de grupos, isso está muito para a Torre de Babel, que as pessoas tentam unir um grupo e ali eles tentam mostrar que eles são donos da verdade. Acaba lá e o próprio Eterno vai mostrar que não é nada disso, que tudo está no poder do Eterno e que tudo vai agir para o bem de toda a humanidade. Ainda que para que a pessoa chegue no nível, ela vai ter que passar por um tratamento sério na mão do Eterno. E às vezes, muitas vezes, dolorido. Esses tratamentos doloridos, eles não são ruins. Porque se não fosse a dor, as pessoas não mudariam. Eles não mudariam a sua visão de mundo, eles não mudariam a sua visão interna e externa do que ele é. Então, é exatamente quando a pessoa chega num ponto onde ela realmente vai sentir o aperto, tanto internamente como externamente, aí ela começa a perceber, né, que ela tem uma missão nesse mundo. E que essa missão ela não pode ser religiosa, porque se fosse religiosa, todas as pessoas elas estariam já condenadas. Então, para Deus, não importa se a pessoa está se ela está no sistema ateu, num sistema cristão, né? Se ela está num sistema que ela imagine ser bom, desde o momento que ela esteja interagindo com aquele grupo com amor, né? Se ela amanhã ou depois vai crer em Deus, é certo que sim, porque um dia ela vai morrer, vai perceber que não está mais no seu corpo, e o que ela defendeu, né? Mas talvez aquilo que ela defendeu, né? Talvez não, com certeza tinha algum intuito, porque tudo vem das mãos do Eterno. Com isso, a gente pode tirar uma ideia muito boa dessa paraxá. Qual era a religião que existia na época de Noa? Quando começou o seu tratamento e Deus começou a tratar com ele. Vamos além. Qual era a religião da época de Adão? Qual era a religião que depois era na época de Abraão? Se você procura entender isso, você vê que não tem religião. O que tem citado dentro da Torá, pasmem vocês, são gerações. E as pessoas que nasceram dentro dessas gerações, que a gente entendeu já que eram sistemas, né, que influenciavam esse mundo, e que o homem, através dessa influência, ele poderia ter uma história, ele pôde ter uma história, para ser mais exato. E que ele, muitas vezes, ele, por exemplo, ele não podia escolher o que ele ia ser. Essa é a grande verdade. O humano ele não podia escolher onde ele ia nascer, se ele ia nascer num lar. Perdão, gente.
É. Ele ia poder, né, nascer num lar religioso, num lar que tenha uma igreja cristã, seja de qual for o seu nível, né, de interpretação da Bíblia, ou se ela vai nascer no candomblé, ou se ela vai nascer entre os muçulmanos, ou na China, no Japão. Para Deus isso não importa, porque foi Ele que mandou. Nós é que criamos essas barreiras e costumamos nomear aquilo que é melhor, aquilo que é pior. Mas a gente só vai nomear por causa daquilo que foi ensinado para nós. A partir aquele olhar que você tem do outro, é que você vai determinar o que é o mundo. Vamos lá, você pode entrar num restaurante, lá tem uma pessoa que é um morador de rua sentado numa mesa. Então, você pode. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que seria desonesto de uma ideia tão. De um ser tão elevado como a Shen é, que veio criando os mundos organizadamente e que tem anjos. É lógico que esses sistemas têm hierarquia, assim como a gente vê que no nosso plano aqui, né? É, a gente tem uma hierarquia dos planetas, qual é o planeta que mais incide sobre a Terra, qual é o que menos, mas cada um tem o seu papel. Ou seja, o Sol poderia fazer o seu papel, mas se ele fizesse o seu papel sozinho, logo a Terra entraria em caos, se não tivesse a Lua, né? Que todo esse sistema e existe todo esse contexto da Terra em relação à Lua, Sol. Então, esses poderes a gente está trazendo no nível físico, também existem no mundo espiritual, mas a gente está vendo que sem um poder anterior, o próximo não tinha por que existir. Dentro dessa percepção toda, há um único ser que pode perceber de uma forma lógica, interagir e vivenciar todos esses parâmetros da natureza, é o ser humano. Mas você não pode ver isso com a ótica de todos. Todos não têm a mesma ótica. Você vai começar a perceber o mundo conforme esses atributos que você tem. Então, audição, visão, não é? E aí esses 5 atributos vai fazer com que você possa perceber o mundo. Com isso, você entende então que o que tem externamente é construído para você, não é? Através da visão que você tem. Então, esse mundo é só teu. É a sua relação do seu eu interior com a força exterior. A situação é que esse mundo exterior ele só pode ser percebido através da sua visão, se não se tem a visão através do cérebro, audição e etc., ele só pode ser percebido através desses mecanismos. Quer dizer que tudo que tem lá fora, se não fosse o seu cérebro, não existiria. A gente sabe que essa luz que vem para dentro do nosso cérebro, ela também vem para dentro de um cérebro que não tem luz. Então quer dizer que toda essa luz que existe lá fora, todo esse mundo, né? E aí a gente está falando de mundo físico, ele não é exatamente assim. Ele é montado pela nossa mente. Por isso que cada mente e cada ser humano ele é diferenciado do outro. Então a visão que a pessoa tem do mundo, o local que ela nasceu, é importante, porque ali ela tem uma ideia de mundo, mas o meio que ela vive vai interagir com ela, como se fosse uma experiência de cada vida, de cada momento que você vem para esse plano,
para que você possa perceber as coisas de uma melhor maneira ou de uma maneira ruim. Tanto é que todos os seres humanos, eles têm uma percepção de uma mesma coisa de formas diferentes. Então, pode ser que um objeto cause prazer numa pessoa, um tipo de comida, e ali ele tenha prazer naquela comida, e tem outra que fala, eu simplesmente não gosto. Não. E aí é o quê? Uma forma de percepção da pessoa, né? Aí já ia ser na questão do paladar. Outras coisas, você pode olhar para um objeto, e aí você tem aquele objeto na mão, e você pode descrever aquele objeto para a pessoa. Vamos lá, eu estou aqui com a caneca na minha mão, ela é branca, está com café com leite, etc. Mas o tipo de sentimento, por exemplo, que eu tenho por essa caneca, se alguém especial me deu, a sensação, né, que eu tenho com ela internamente, ela não pode ser passada tão facilmente para vocês. Então, seria preciso muito mais palavras, muito mais descrições de sentimentos para que a pessoa pudesse entender. Então, cada um vai interagir com o mundo que está à sua volta, aquilo que o Eterno permitiu. Assim são todas as nações do mundo, assim são todos os mundos, assim são todos os níveis, né, que existem, sejam eles na sociedade humana, como a gente vai vivendo de camadas. Todas essas camadas, elas são a percepção do seu meio, né? Esse entendimento. A gente estudou na Paraxá de Moshe que Moshe, na verdade, ele tinha um outro corpo, ele começa como Sete, depois ele, na verdade, ele começa como Abel, né? Ele morre, reencarna como Sete, depois ele reencarna como Noa e finalmente como Moshe. Quando ele tinha o corpo do Sete, né, do Abel, ele tinha uma conotação das coisas. Como Sete, ele teve outra. Como Noa, ele teve outra. E como Moshe, ele teve outro. Quer dizer, dentro disso, a gente entende que o Eterno foi fazendo com que Moshe nascesse em várias nações, em vários locais do mundo, e que, através da sua experiência pessoal, ele pudesse chegar, não é? Aonde ele tinha que chegar. Ele pudesse chegar onde ele tinha que ir. E qual era o papel de Moshe? Era salvar o mundo? Era para provar, trazer a Torá. Mas qual era o papel principal de Moshe? Era consertar a sua alma. Na verdade, toda a missão de Moshe, ela começa lá em Bereshit, porque foi Moshe que escreveu toda a Torá. Quando a gente inverte no nome Moshe, a gente tem o nome Hashem. Foi ele que escreveu o Bereshit. Então, a ideia que está se falando ali são de as pessoas que escreveram essa Torá, que são pessoas de alto nível espiritual e que romperam com essa questão desse mundo e adentraram os mundos espirituais. Eles entenderam isso e trouxeram isso para a Torá. Mas só que antes disso vir para a Torá, isso já era uma realidade. Ela só tinha que ser traduzida agora para um livro que fosse muito diferente de todos os livros. Como a gente sabe e entende que o Eterno controla tudo, e que tudo está na mão do Eterno, ele fala, ninguém pode livrá-los da minha mão, então a gente entende que não há nenhum poder além do dele. Ou seja, ainda que o mal seja a ausência do bem, e existe o bem, né? Acima desses dois parâmetros, aquilo que a gente conhece que é bom, que é o bem, o mal, que é o mal, para Deus não tem essa diferença. No final, ele só deseja uma coisa, que o ser humano reconheça que tudo vem da mão dele, e o que é uma grande verdade, e que ele tem que melhorar suas ações nesse mundo para que esse mundo se torne melhor. E tornar as ações melhores não é, muitas vezes, se eu acho que a China lá tem uma política, ou se o chinês se veste de uma forma, ou se, sabe, lá na Indonésia tem uma comida que eu não concordo, ou talvez eles não sejam tão higiênicos, ou talvez lá na Amazônia os índios
sabe, poderiam evoluir, poderiam ter certos mecanismos e tal. Não, Deus não está interessado com isso. A única coisa que ele está interessado é que a pessoa, tudo bem, ele possa interagir, possa chegar nesse nível, mas se a pessoa está se desenvolvendo por dentro, ou seja, como um todo. Quando Deus fala para Noa, ele abria a porta da arca e sair, ele está falando para a gente sair para o mundo, para a gente sair e interagir com as pessoas. E, por incrível que pareça, às vezes nessa questão de querer ser santo, ter santidade, a gente se isola, não só num ambiente que não tem outros seres humanos, mas também dentro de nós mesmos. A gente para de interagir com as pessoas, a gente para de ir numa festa, para de dar valor para a nossa família, que foi Deus que nos deu, para de um monte de coisa. Por que a gente faz isso? Porque justamente a gente foi preparado pela religião para isso, assim como isso aconteceu comigo também. A religião, ela vai, né? Ela vai te isolar. Isso não quer dizer que você não possa se impor. Se impor é quando alguém vem com algum papo idólatra, algum papo fora da Torá, e você já dá um bloqueio, daquele bloqueio bem básico, que a pessoa nunca mais vai falar aquilo com você. Então, ela sabe que você não gosta e ela não fala mais. Então, nos ambientes que você estiver, as pessoas não vão fazer isso. Por exemplo, quando eu tinha um almoço com a minha família, na época que eu guardava o cacherute, eu chegava lá, a minha irmã, irmão, eu fiz isso aqui para você. Aí fazia uma comida diferente para mim, porque eu me impunha. Naquele momento, era a minha forma de entender daquele jeito. E quando as pessoas chegavam e as pessoas vinham falar de outras religiões, a minha cunhada que já falava, ó, abre o olho que vai dar ruim para você, e cuidado. Hein? Então, por quê? Porque se falasse, eu ia me defender. Então, o que acontecia? Na maioria das vezes, eles não falavam. Então, não falava-se porque já sabia o meu ponto de vista e ponto final. Então, não quer dizer que você não vá se impor, mas também não quer dizer que você vai ser uma pessoa que é antagônica a tudo que é bom, que é legal, que você pode passar com a sua família, para você estar vivendo somente uma religião, achando que você está se santificando, quando na verdade os cabalistas falam que tudo é santo. Tudo é santo. Basta a percepção que você tenha das coisas. Isso não quer dizer que quando eu percebo que alguma coisa é ruim, não é que existe um mal naquele ambiente que a pessoa está, mas ela que está julgando e fazendo aqueles atos que vão resultar no mal do seu próximo. E aí, dentro desses atos de fazer o mal para o próximo, pode ser que você vá num lugar que tenha muita santidade, guarde Shabat, como uma cacherute, e as pessoas vão estar degradando as outras verbalmente, ou tentando destruir, ou isso e tudo isso. Aí você vê a questão de que se ela não guardasse Shabat, se ela não comesse cacherute, se ela não andasse com aquelas roupas, ou não fizesse isso e aquilo, e ela falasse bem do seu próximo, ajudasse o seu próximo, aí sim ela teria alcançado a santidade. Aquelas roupas, se ela guardou Shabat, não guardou, aquilo ali é só para ela mesma. E é tão egoísta, porque se é só para ela mesma, o que isso vai trazer de bom, não é? Para a sociedade em si, para o crescimento em si? Não vai trazer nada. Então, gente, vamos continuar aqui. Aqui no livro de Êxodo 2, né, Shemot 2, é onde se fala do nascimento do rei Davi. Do rei Davi não, do Moshe, gente, desculpa, porque eu li Levi aqui e acabei casando a questão de Davi com Levi, mas não é isso. Então, diz aqui, ó, que a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era formoso, escondeu ele por 3 meses, tá vendo? Mas a palavra que está aqui é que não é que ele era formoso, tá vendo? É que ele era Tov, tá vendo? O que é Tov? Todo mundo sabe, Masal Tov. Masal Tov.
O que é Tov? Mazatov. Não. Hum. Bom. Bom, Então ela viu que o menino era bom, não é isso? Vamos lá, meus cabalistas aí, me façam a gematria dessa palavra. Mazatov, deixa eu botar aqui. Ai. Sem o masal, sem o masal, só a letra Tet, a Vav e a Beit. Ah, tá, peraí. Peraí. 215? Quanto? 215? Não. Foi esse, Não, é Vav aqui, ó. Tov é Vav, não tem som de reixa aqui, de R aqui, ó. Sim, perdão. Tá perdoado. Tá perdoado, hein? Vamos lá, gente. 17? Exatamente, 17. Vocês sabiam que o Moshe nasce 17 gerações depois de Noa? Então, vamos ver aqui. Tá vendo aqui, ó, Parashá Noa, Bereshit 6:8. Vamos ler lá. Guarde lá o Tove. Vamos aqui no entender, né? No Bereshit, no 6:8. Vamos ver aqui como que funciona a palavra do Eterno, né? Aqui no 6:8, vamos ver aqui. A gente já passou, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, não é isso? A palavra graça, ela é trazida aqui dentro do nosso idioma, mas é que ele achou bondade, né? Ele achou a hesed, né? A misericórdia perante Hashem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui essa palavra. Eu quero que vocês contem as letras para mim. Vamos lá, conte as letras sem o P final, né? E sem o indicativo aqui do versículo. Quantas letras tem aí? Dezessete. 17. Quanto vale a palavra Tov? 17 letras. 17. É, Então tá quer certo. dizer, olha só, 17 letras da palavra Tov lá que a mãe do Moshe falou, é porque era a 17ª, passaram-se gerações, e aí finalmente ela falou, agora você nasceu. Quem que nasceu? Moshe que reencarnou, o Noa que reencarnou. Tá entendendo? Entendi. Mas essa passagem aí, More, ela lá, lá na história dos cristãos, eles vão dizer que era o menino Jesus, que ele nasceu bonito e formoso, não era? Não se encaixa, a história não se encaixa, né? Eles Tem vão uma falar história da forma de entendimento deles, mas essa história aqui, ela não fala de nascimento virginal, ela fala de reencarnação, Sim, entendeu? aqui eu estou dizendo O a cristianismo, interpretação. ele não acredita em reencarnação porque eles falaram que foi dado o direito ao homem de nascer uma única vez e aí se ali acabou, ele não creu, ele então Sim, vai seguir para o inferno. Não tem nada a sim. ver uma coisa Mas com a outra. eu estou falando, né, o que eles acreditam, na parte literal deles lá, essa passagem aí é que eles falam que o menino Jesus nasceu bonito e formoso. Que eles acreditam lá, na Ah, tá. literatura. Mas eu estou fazendo uma ponte para você que com uma forma de pensar da gente não tem nada a ver, para a gente não perder o foco da Não, não aula. tem, não tem, eu sei, eu entendo. Então, aqui é uma questão de reencarnação. O que a gente está falando aqui é que quando ela fala 17 lá, palavra Tov, 17, que ele nasceu na 17ª geração, que era o Noa que estava reencarnando. Por quê? O Noa era a alma que tinha construído todo o sistema inicial de Torá, porque a arca, na verdade, a gente sabe que é a Torá, a gente viu que é Lashon, mas essa Torá, ela era não somente escrita num papel, mas ela era escrita na alma, mas também ela era escrita no cosmos. Como cada letra vai gerar um planeta, vai gerar um mês, né? Eu tenho 12 letras que geram 12 meses.
Tem os 7 planetas que vão ser os criadores dos planetas, e tenho 3 letras mães, que basicamente vai ser a composição ali do que eu preciso para formar todas as coisas: fogo, ar, água, fechando aqui com o nosso planeta Terra. Então, a gente está falando de um todo, não só espiritual, mas de um todo também que cabe todas as ciências dentro. Nessa questão aqui, quando a gente fala 17 gerações, com a quantidade lá, vocês podem marcar para Shanoa, Bereshit 6.8, que está relacionado com Shemot 2, onde então a mãe do Moisés, ela vai entender que ele é a 17ª geração. Tinha chegado, então, porque eles eram cabalistas, eles entendiam disso, que agora o menino tinha chegado, ou o conceito espiritual tinha chegado. Mais uma vez, a história vai se repetir, ele vai ser jogado dentro do rio, vai ser adotado ali pela filha do faraó, que tinha o nome de Batia, que, na verdade, se você pega o nome Bati, é filho, e Iá, né? Filha do Yud-He, ou seja, ela era uma espiritualidade, ela estava ali indo fazer uma mikveh em conversão ao Eterno, e aí ela veio, através da força divina, ela pega aquele menino, tira e leva para dentro do Egito. O que também traz uma síntese sobre essa questão de que ele não foi criado num bom ambiente, ele foi criado dentro do Egito. A questão aqui é que agora ele muda todo o parâmetro. Quando ele chega já lá na sua idade de 80 anos, etc., ele então tem uma percepção espiritual. Essa percepção espiritual que ele vai ter, então o leva para a casa de Itró. Ele então começa uma guerra contra o Egito, contra o faraó, né? Que muitas vezes pode parecer, né, no nível que foi uma guerra que aconteceu realmente, quando na verdade ele está falando dessa situação espiritual que nós passamos, a nossa guerra entre nosso eu e o nosso ego. Muitas vezes o nosso ego ganha. Na maioria das vezes o nosso ego ganha. Verdade. Então, como a gente sabe que a percepção em si é que cria os mundos, quer dizer, não sei se vocês já ouviram uma história que tinham 2 senhores, 2 pessoas num quarto, e tinha uma pessoa que não podia levantar, e um deles podia levantar e olhar ali pela janela. E ele ia ali todo dia, aquele senhor estava de uma forma bem difícil, quer dizer, ele poderia chegar ali na janela e falar tudo que estava acontecendo lá fora, que não tinha, né? E aí ele ia deixar aquela pessoa mais triste, mas ele decidiu não. Aí ele criou um cenário, todo dia ele botava, o fulano de tal foi lá, comprou uma fruta, fulano de tal comprou flores, acho que ele se apaixonou, e ele começou a criar uma história. A pessoa que estava deitada lá, ela começou a ficar interessada, existia alguma coisa para ela se interessar no outro dia, não só ficar em cima daquela cama. Se a gente olha para os nossos olhos, etc., a gente vai, o cara era um mentiroso, tal. Mas olha como é que a intenção muda os fatos, né? Muda a ação. Quando foi se perceber, no final da história, naquela janela não tinha nada mais do que uma outra parede lá na frente. E não dava para se ver nada. Então, o ponto aqui é que mesmo nessa questão negativa da mentira, ele usou a mentira para o bem. A mesma coisa se você sabe que fulano de tal falou mal de fulano de tal, aí aquele fulano de tal vem para você e pergunta, se você for verdadeiro, você fala a verdade, você vai criar o caos. Mas se você agir com intelecto, você fala, não, ele não falou nada disso de você, pelo contrário, ele falou que você é muito legal, que ele gosta muito de você e etc. Por que você fez? Desarmou. Exatamente. Então você pode usar a mentira para fazer o bem e pode usar a verdade para fazer o mal. Também.
Agora, a intenção que tem dentro do seu coração em usar a mentira para benefício próprio já é horrível. Mas se você faz uma boa ação, o que você trouxe? Aquele ato mal, ele foi equilibrado. Quem inventou o assassinato? O próprio Eterno. Para quê? Se não fosse assassinato, a gente não podia comer animais. Não poderia se abater o animal, não existiria essa lógica no nosso mundo. Então, ele fez isso. Mas o que o humano fez? Ele ultrapassou esses limites e matou o seu próximo. É verdade. Quem criou o roubo? Foi o próprio Eterno. Para que ele criou o roubo? Para a gente chegar nas pessoas que sabem a Torá e roubar deles os seus ensinamentos de Torá, seja da forma que for. Então, quando os grandes sábios, eles queriam saber uma coisa e eles não sabiam, eles iam lá no outro sábio e inventavam até histórias. Tem história do Raim Vital, que ele inventava história para tentar tirar o segredo do Ari. Aí o Ari percebia e falava, você estava mentindo, mas ele sabia que a mentira dele era só para pegar lá o segredo da Torá, porque era importante para a alma dele. Inclusive, o Ari, né, segundo a Patrícia, eu não cheguei nessa parte do livro ainda, ela fala que o Ari só morreu por causa do Raim Vital, porque o Raim Vital pediu um segredo da Torá, e aí não era liberado ainda, e ele foi e revelou. Então ele morreu por causa disso. Então ele morreu porque ele liberou esse ensinamento para as pessoas. Porque esse ensinamento, ele é um ensinamento muito verdadeiro e muito sério. Ele não é uma aula de dia de domingo lá, de coisas, sabe, de tradução, não. Esse estudo é muito sério. Por isso que ele tem que ser guardado, né, espalhado com a própria vida e guardado com a própria vida. A gente não pode ensinar para qualquer um, mas devemos ensinar para todos. Esse qualquer um é porque a própria Kabbalah vai afastar as pessoas. Elas não vão compreender a Kabbalah. Elas não vão chegar ao nível de entender. Moré, licença, que livro é esse que Patrícia está lendo com o senhor? O Arizal. O Arizal. É o Arizal. Tem lá no Telegram? Manayote. Não, tá na Manayote. É um livro bem barato, dos seus R$ 45, mas muito bom. Eu vou comprar ele. Sim, compre que vocês vão gostar. Gente, vamos continuar aqui. Então, a gente tem uma percepção de que eu estou aqui para quê, segundo a Torá? Pede para ela colocar lá no grupo a capa dele para a gente conhecer. Tá, depois a gente vê isso. A pergunta que eu fiz, por que analisando pela história de lá de Ravel até Moshe, o que ele veio fazer nesse mundo? Meu Deus. Estou esperando, hein? Arrisquem. Veio retificar. Veio retificar, né? Ele começa lá como, ó. Ele começa como Abel, 7. Vamos lá. Ele começa como Abel, né? E ele, como Abel, ele se escrevia o nome dele assim, ó. Vel. Né? Tá aqui, ó. Mas, Moré, por isso. Mas vem cá, Abel, ele que foi os primeiros seres humanos. Ele já tinha pecado para retificar, porque eles foram os primeiros, né? Tá, a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos ver de várias perspectivas isso aqui. A gente tem a Abel e a gente tinha quem também? A gente tinha o Caim, não é isso? Uhum. Olha lá, Caim, tá vendo?
Ó, vamos ver aqui. Vamos transformar isso em números. Vamos transformar em números. Quanto vale o rei ali de Ravel? 5, não é? Não é isso? Então a gente tem um 5. O que é 5? Diz para mim o que é 5. 5 livros da Torá? Sim, 5 livros da Torá. Mas também 5 é o quê? São os nossos sim? 5 níveis de alma? Também, mas também 5 sentidos. também são os nossos 5 sentidos, 5 níveis de alma, não é isso? Ok. Qual é a primeira letra da Torá? Aleph. 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 A primeira letra da Torá, da palavra Bereshit, qual é? Bet. Bet, exatamente. E qual é a última letra da Torá? Lamed. Lâmeda. Tá, Lamed. Então, vamos lá. Ó, vamos entender isso aqui, ó, de uma forma bem legal. Quer dizer, então, que a descrição que eu tenho aqui não é de um homem, tá vendo? É de 5 mais 2 de Bereshit mais 30 de Lamed, ou seja, 5 livros da Torá. Quem matou esses 5 livros da Torá foi quem? Foi Caim, não foi? Foi. Então ele mata o livro da Torá. Por que Caim matou? Porque Caim representa o corpo e Abel representa a alma. Você está entendendo? Então, o que acontece se a gente não consegue entender a Torá? O que a humanidade fez até agora? Ele matou sempre a alma, né? Matou a alma, matou o corpo, e aí a alma tem que voltar no novo corpo, aí são nova perspectiva, etc. Tá vendo? Aqui eu tenho 160. 160. Se você pega, então, essa questão que Caim matou Abel, não é isso? Aí, Abel vai vir como 7, não é isso? Shintav. A gente sabe que Shintav são as 2 últimas letras do alfabeto hebraico. Então, tá lá, ele vem como 7. Quer dizer, depois que ele vem como 7, aí ele vem como Noa, né? Ele vem como Noa. Todas essas etapas da vida que ele vem, que ele tem, não é? Ele está sendo representado por uma força espiritual, também está inserida no seu nome, mas ele também só veio porque ele teve pecado. Por que Caim matou Abel? Porque eles ofereceram um sacrifício, ele ofereceu vegetal e ele ofereceu um sacrifício animal. Vamos colocar isso no nível peixe agora. Só que o que aconteceu? O Abel ele ofereceu e Deus aceitou, o de Caim não aceitou. Nesse momento, Abel levanta a cabeça e se sente honrado. E ele não vem consolar o seu irmão. Quer dizer, aqui em Abel já existia uma questão que tinha que ser corrigida. Então, ele tinha que corrigir essa questão. Então, ele tinha que morrer ali para que ele pudesse abrir a possibilidade de voltar em outro momento para consertar isso. Então, esse foi um dos erros dele. Vamos lá. Imagine que a gente está fazendo uma prova, e aí essa prova é para um bom emprego, tal, você passa e eu não passo. E aí você fica na minha frente dando um monte de pulo de alegria e etc e tal, e você não vê minha tristeza. Você é uma boa pessoa? Não. Não. E a maioria de nós fazemos isso. Verdade. Nós torcemos para que o outro possa perder, para que a gente possa ficar feliz com as nossas escolhas, ou na partida de futebol, ou em tudo em nossa vida. Nós até falamos para o outro, você tem que aprender a perder, isso é assim mesmo, mas porque nós não perdemos. Nós estamos no lucro. E foi isso exatamente que Abel fez. Aí depois ele volta como 7, né? Aí 7 morre, ele volta como Noa. Deixa eu só botar o nome do Caim aqui de uma forma diferente para a gente não confundir os personagens em si. Então, o que acontece com isso? Na verdade, o que Deus está falando é que o ser humano tem que ir mudando, ou seja, veio como Abel, veio mais perfeito, depois veio como 7, depois veio como Noa, né? Porque
Depois ele vai decair, como a gente viu, e aí ele vai vir como um Moshe. Quando ele vem como um Moshe, agora a sua percepção de mundo era diferente. A mesma coisa que está acontecendo com vocês. Vocês estão tendo uma percepção de mundo diferente. O que isso vai causar na vida de cada um e como essas ações da Torá vai agir, vai ser de acordo com vocês. Mas vocês tenham certeza que a Kabbalah vai trabalhar que todo momento que vocês tiverem que ter um puxão de orelha, o Eterno ele vai dar. E aí o que acontece? Você vai entender então que tem gente fazendo macumba para você, tem gente com mal olhado, não. E o ato errado partiu de você. E como você teve aquele ato errado, ou existe aquela coisa ruim dentro de você, e ainda que seja, eu não fiz nada, por que isso aconteceu comigo? Você já está julgando o Eterno. Você já não está crendo que tudo vem das mãos dele. E isso pode acontecer dentro de qualquer ser humano, isso é natural. Agora, se você vai permitir, ou vai lutar, ou vai deixar as coisas acontecerem dentro dessa forma, já cabe a sua busca dentro do espiritual. O que acontece aqui, gente? Dentro desse parâmetro, não é? A gente sabe que todos eles eram o quê? Eram um vaso. E todos eles tinham, apesar de ter um cri diferente, um corpo diferente, todos eles eram um vaso. E esse vaso que eles eram, eles recebiam a luz divina, quer dizer, eles percepcionavam a luz divina da mesma forma. Mas a interpretação, né, do seu cérebro quanto à luz divina, que não deixa de cair, fazia com que eles vissem a luz divina de forma diferente. Então, eles interpretavam ali, por exemplo, no caso de Caim, ele falava assim, poxa, a luz divina, ela não está vindo para mim como ela está vindo para Abel, não é? E a reencarnação de Caim? Oi? E a reencarnação de Caim, quem era? A gente vai saber isso já, deixa mais um pouquinho para frente. Então, o que acontece? Na verdade, a luz sempre é a mesma, ela não muda, a gente já entendeu isso. Todos os dias a gente vai acordar, a luz vai estar lá fora, pode ser que um dia esteja nublado, mas acima o sol vai estar lá e etc. Existem alguns momentos que a temperatura vai mudar, isso faz parte da aproximação do astro, ou quando ele se aproxima da Terra, enquanto ela está nessa rotação, tudo isso são coisas normais. Então, isso nunca vai mudar. Todo ano, a gente vai estudar isso lá na astronomia, né, cabalística. Então, todo ano a gente vai ter essas forças naturais sobre nossas vidas. Elas são necessárias para que a gente possa existir. Ela muda, né, em cada parte do nosso mundo, né, do solo da Terra. Acordei com chuva de gelo hoje. Então, show de bola. Então, o que acontece? Dentro disso, a gente está vendo que a luz era a mesma. A luz que vinha sobre Caim e Abel era a mesma. Agora, como eles iam percepcionar isso, e o que os seus sentidos internos, a sua mente, e entender, era o que fazia as coisas serem diferentes. Por exemplo, você pega uma pessoa muito rica, mas muito rica, e agora fala que ela tem que viver uma vida de pobre. Ela não vai aceitar de jeito nenhum. Ela pode até viver. Ela nunca vai aceitar e ela nunca vai ser feliz. Pode até ser que, né? Pode acontecer sim. Ela vai viver, mas não vai ter mais felicidade. E pega uma pessoa que é pobre e é feliz. Ela é muito pobre, mas ela é muito feliz. Ela agradece tudo a Deus. Quer dizer, eles estão no mesmo ambiente, um tem uma capacidade de ter e outro não tem a capacidade de ter, mas aquela felicidade daquele que não tem a capacidade de ter, porque ela nunca teve aqueles objetos, ela é simplesmente natural, ela não precisa daquilo, ela é feliz, o outro precisa daqueles objetos. Então, a felicidade daquele que é rico é condicionada ao que ele tem. Verdade. Isso quer dizer que não é uma felicidade verdadeira, já vista que se a gente sai desse mundo, o que a gente leva? Terra na cara. Exatamente. Nem a terra a gente leva, porque a gente não está mais ali.
Não, mas eu quero dizer Eu sei, eu entendi, eu estou falando, eu só estou indo um pouquinho mais fundo. nada, não há dica de nada. Com isso, quer dizer que esse ser interno que você tem, que é a alma, ele não pode achar que é porque ele vai conseguir isso, porque aquilo está acontecendo, e etc., que ele vai ser feliz. Talvez você tenha mais conforto e um ambiente para interagir da forma que você acha que é certo. Quer dizer, não quer dizer que você acha que aquele tipo de vida é bom e que vai te trazer isso ou aquilo, que é para outro. Por exemplo, alguém pode escolher morar na praia e outro pode escolher morar no campo. Eles acham que aquilo ali vai fazer eles felizes, mas não vai, porque aquilo ali é um prazer passageiro. O que vai fazer eles felizes é realmente o quê? Eles conhecerem a Deus profundamente. Então é a única forma de se ter o prazer que nós chamamos de prazer eterno, que é o conhecimento do eterno. Através desse conhecimento é que a pessoa vai dirigir a sua vida. Por isso que essas reencarnações que também tem dentro da Torá, que é a reencarnação em vida, primeiro você começa como Abel, Sete, depois você vem como Noa e finalmente como Moshe, porque a Torá está falando que todos nós somos Moshe. Esses personagens, eles não são externos, eles são internos. Como nós vamos lidar com eles dentro de nós, em cada uma dessas etapas da Paraxá, o que nós vamos entender, o que nós vamos ter de conhecimento que pode ser em nível intelectual e nível espiritual. É que vai fazer o diferencial para a gente chegar a conhecer a Torá. E não é que nós não vamos cometer os mesmos erros. É que talvez a gente vai cometer muitas vezes esses erros, mas eles vão ter que fazer o quê? Fazer a gente percepcionar a luz de uma forma diferente. Quem tiver com o microfone aberto, deixa fazendo um favor. Então, o que acontece? Se eu tenho um bloqueio aqui da luz, não é isso? Ela já não passa totalmente, então ela passa com menor intensidade. Essa menor intensidade vai gerar o que em mim? Vai gerar uma sombra. O que é a sombra? A sombra é a pouca percepção da presença divina. E aí eu começo, então, a achar que é eu que vou fazer isso, é eu que vou acordar amanhã, sou eu que vou, sabe, decidir se eu vou ganhar dinheiro, é eu que vou decidir porque eu sou, porque eu faço. Mas, na verdade, tudo já está sendo decidido aqui de cima. Porque tudo vai depender da luz que eu mando para cima, ou seja, do meu próprio Cri. Se eu recebo a luz e não tenho essa sombra, o que acontece? Logo, essa subida de luz da minha alma, né, ela não vai ter interferência. Não tem ninguém que possa trazer acusação. E se não tem ninguém que vai trazer acusação, o que vai acontecer, gente? Eu não tenho nenhum julgamento. Só que nós sabemos que somos, né, somos imperfeitos. Então, quer dizer, essa luz que vai descer para mim, ela pode ser percebida cada vez que eu aprendo mais de uma forma mais saudável, e aí eu consigo ter uma ideia, e aí eu recebo e agradeço o Eterno e mando de volta. Lá em cima, quando bate lá no final do universo, que é a árvore sefirótica, então vai espelhar o que para mim? Vai espelhar, não é? O que eu joguei para cima, tá vendo? Porque eu sou lá em cima a mesma coisa que eu sou aqui embaixo. Você não imagina quantos mundos espirituais existem para você estar existindo. Então, se eu mandei, vamos lá, se eu mandei alguma coisa negativa lá para o alto, não é? O que vai acontecer aqui comigo? Ó, eu vou receber coisas negativas. Se eu mando coisas positivas, olha lá, mandei esperança, o que eu vou receber? Coisas positivas. É impossível, vamos lá, fazer uma experiência. Se você abre uma bica, ela tem uma água caindo dela. Você botar o copo ali embaixo, vai cair o quê? Vai cair água.
não vai cair outra coisa senão água, o que é natural ali nas nossas bicas, né? Estou falando dentro de um ambiente natural. Então vai cair água, não adianta você achar que vai cair ouro, ou vai cair petróleo, não é água. A mesma coisa são essas questões dentro da nossa vida. A gente vai colocar lá para cima, Lashon Hará, reclamação, que Deus não me ouve, tudo isso é idolatria. Se isso é assim, se eu estou com uma doença, eu estou com uma doença por causa de quê? Se eu estou com um problema na minha vida, eu estou com um problema por causa de quê? Retificação. Não, porque eu estou errado em alguma coisa também. Sim. Eu estou errado. E aí está acontecendo aquilo comigo, eu tenho que perceber onde foi que aquilo começou, por que começou. E aí eu tenho que mudar totalmente a minha forma de ver as coisas. Se eu não fizer isso, esse ciclo vai continuar, porque eu estou mandando lá para cima aquilo que eu acho em referência a Deus. Só que eu estou olhando as coisas aqui desse nível, tá vendo? Eu estou vendo aqui de baixo, eu estou olhando para cima, e o Eterno, ele está olhando de cima para baixo. Se aqui o meu ego é muito grande e eu não consigo começar a perceber essas coisas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar preso no meu mundo, seja ele religioso, seja ele da forma que for, eu vou ficar preso lá. Olha, eu estou bloqueado pelas forças mentais que me foram ensinadas. Então, aí eu começo a ir para um local, achando que a mudança tem que ser externa, que a sociedade tem que olhar para mim, e elas têm que ver eu vestido de uma roupa, e que eu tenha razão, e que enquanto tudo isso está acontecendo com toda a humanidade, ou seja, as intenções e não a ação é que vai mudar. Agora, se eu começo a mudar a minha ação, não é isso? Eu começo a mudar as minhas intenções e não a minha ação, o que vai acontecer? Eu vou mudar. Mas a minha responsabilidade é mudar a mim mesmo. Por que eu tenho que mudar a mim mesmo? Porque não adianta eu tentar mudar o outro só pode mudar a partir do momento que ele vê as minhas ações. Se eu digo que eu leio a Torá, que eu sou cabalista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e na frente das pessoas eu demonstro um ser totalmente diferente. Grito, perco a paciência, falo palavrão e não sei o quê, e falo mal do outro, sou ranzinza, onde eu chego eu não procuro ajudar as pessoas, estou pensando só em mim o tempo todo. Por que eu estou mandando para o alto? Tudo isso vai subir aqui. E essa luz que desce, né? Essa luz que desce, que é amor puro e doação pura, ela só vai ser percebida em fragmentos, onde eu só desejo receber para mim mesmo, eu desejo receber para minha felicidade, eu desejo que enquanto tiver tudo bom para mim, tá legal, enquanto a guerra lá na Ucrânia está rolando, tá bom para mim também, não está aqui. E assim que é a humanidade, nós somos egoístas. Isso que aconteceu com Caim e Abel. Caim, ele ficou com inveja exatamente do sacrifício do seu irmão. Já Abel, ao invés de consolar o seu irmão, ele foi e levantou a sua cabeça perante a presença divina. Por exemplo, eu consegui. Então, olha só, e você não conseguiu, infelizmente. Não é isso que nós fazemos? Essas percepções, elas têm que ser levadas a sério para que a gente possa mudar a nossa vida.